Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos para as últimas informações do nosso Mengão. Logo mais, às 20 horas tem Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil. A primeira partida saiu empatada, então, se tiver um novo empate, vai para os pênaltis. E saiu a provável escalação do nosso Mengão, isso mesmo. Fica até o final para saber que time o Mengão vai mandar a campo logo mais. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. Dessa forma, vocês irão receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso é bastante importante para o nosso crescimento. Então vamos à informação agora. Flamengo escalado. Será que Sampaoli vai mudar o sistema de jogo? Lembramos que nas últimas partidas Sampaoli jogou com os laterais. E na escalação que vamos mostrar agora, o Flamengo vai com 3 zagueiros, isso mesmo. Vamos saber que time é esse que ele pode mandar a campo logo mais. Tá aí a provável escalação que foi divulgada, informação do jornalista Vene Casagrande. Vamos aqui ver quais são os jogadores que podem ir à partida contra o Fluminense. No gol, Matheus Cunha. Na minha opinião, Matheus Cunha merece sim ser titular do jogo, principalmente porque Santos não vive um bom momento praticamente desde que Sampaoli chegou. Então são muitos erros consecutivos que isso prejudica nas partidas do Flamengo. Às vezes você perde um jogo por um erro cometido por um jogador. Então Santos não estava mais passando confiança, principalmente para os zagueiros. Então, na minha opinião, Matheus Cunha merece sim ser titular e é acertada a sua escalação. Então, tá aí os 3 zagueiros como a gente falou. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Lembramos que Sampaoli sempre gostou de jogar com 3 zagueiros por onde passou. Então, a diretoria não pode reclamar quando ele trocar a formação dos jogos, porque sabiam que ele gosta de jogar com essa formação, 3 zagueiros. Mas, na minha opinião, o Flamengo não deveria jogar com 3 zagueiros. Isso não quer dizer que o time não vai ser ofensivo. Pode ser ofensivo sim. A questão que vamos discutir é que o Flamengo não tem 3 zagueiros bons. Hoje, o zagueiro que vive o melhor momento é Léo Pereira, entendeu? Eu não acredito que Davi Luiz e Fabrício Bruno, por mais que Fabrício Bruno também esteja bem, mas é melhor você colocar 2 zagueiros do que 3, sendo que eles estão numa fase ruim. É mais um jogador para errar. Então, Davi Luiz não deveria estar aí nessa escalação. É um cara que já fez muito sucesso na Europa, mas infelizmente não deu certo no Flamengo. Não tenho lembrado dele ter uma regularidade boa desde que chegou aqui no nosso Mengão. Infelizmente, não deu certo. Às vezes, um jogador quando vem da Europa, ou então quando vem de um outro time, não dá certo no Flamengo, como é o caso aí de Davi Luiz. Ele fez algumas partidas boas, mas infelizmente não teve regularidade. Então, na minha opinião, por mais que o Flamengo não vai ser defensivo, 3 zagueiros não quer dizer que o time vai ser defensivo. O Flamengo pode ser sim um time ofensivo com os 3 zagueiros, mas penso eu que o momento dos zagueiros do Flamengo nessa ocasião não é boa. Então, por isso que eu escolheria o sistema 4-4-2 com 2 zagueiros e os 2 laterais. Mas, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo pode ir a campo dessa forma aí, com 3 zagueiros. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. E mais na frente, esses 4 jogadores, que são os 2 laterais um pouco mais avançado, Ayrton Lucas e o Wesley. Sobre o Wesley, a minha opinião é o seguinte: o Flamengo não deveria colocar ele de titular nesses jogos, né? São jogos muito importantes. E quem é torcedor e gosta de assistir as partidas, já perceberam que o Wesley está jogando um pouco com medo de errar. Tanto é que ele não tenta jogadas para drible e um passe mais em profundidade. Ele recebe a bola e toca para trás, recebe a bola e toca para um volante. E isso praticamente é jogar
não fazer o simples. Ele é um lateral e vai jogar um pouco mais avançado devido ao sistema de 3 zagueiros, mas ele não procura essas profundidades nos passes e principalmente nos cruzamentos. Ele não está com confiança nesse momento para ser titular. É um garoto, é um jovem, né? Não merece receber toda essa pressão que vem recebendo. Então, o Flamengo deveria colocar o outro lateral e não ele. Vamos torcer para que Varela entre pelo menos no segundo tempo. Por mais que nenhum dos dois tenha tido bons jogos no Flamengo, mas, na minha opinião, Varela era uma melhor opção do que o Wesley. Todavia, vamos torcer para que o garoto jogue bem e consiga realizar uma boa partida. E aí a dupla de volantes, Pulgar e Thiago Maia, né? Não vamos falar nem de Ayrton Lucas, porque Ayrton Lucas, na minha opinião, é o melhor jogador do Flamengo. Então, onde você colocar ele para jogar, ele vai jogar e vai jogar bem. É um cara que gosta de atacar, gosta de defender, sabe se posicionar. Então, para mim, na minha opinião, Ayrton Lucas poderia jogar de lateral, poderia jogar de ponta, até de meia. O cara vem mostrando que tem raça e merece sim ser titular em todos os jogos, independente da ocasião. Então, Ayrton Lucas, para mim, o melhor jogador do Flamengo nessa temporada 2023. E sobre Thiago Maia, por mais que ele não tenha jogado bem nos últimos jogos, mas infelizmente não tem outro volante. Porque se for colocar entre ele e Vidal, eu sou mais colocar Thiago Maia. Então, deixa ele mesmo. Apesar de ter Vitor Hugo, mas também acredito que ainda é jovem. Não merece ainda ter essa pressão toda que é jogar no Flamengo de titular. Um jogador hoje, para jogar no Flamengo de titular, ele tem que ter personalidade. Então, você colocar muitos jovens de titular pode ser que prejudique o time. Tem que ter jogadores experientes para cadenciar as partidas, para não ficar aquela partida frenética. Então, eu, na minha opinião, colocaria de fato essa dupla de volantes, Pulgar e Thiago Maia. E mais na frente tem Gerson, Arrascaeta e Gabigol. A surpresa nessa escalação é a saída de Pedro do time. Parece que Sampaoli vem observando muito as partidas do Flamengo e já percebeu que sem meias de armação, como também quando tem meias, o Flamengo não está conseguindo jogar com dois atacantes, Gabigol e Pedro. Pedro está ficando muito fixo e não está voltando para ajudar. E quando essa bola não chega para Pedro, ele fica lá praticamente inútil no ataque, né? Porque ele não volta muito para ajudar. Então ele está tentando fazer com que o Flamengo jogue melhor, tirando Pedro e colocando um jogador mais ali na frente, né? E o jogador que vai chegar mais na área nesse momento seria Gerson, né? E Arrascaeta fazendo as jogadas, comandando ali o meio de campo. É uma boa escalação, sim. O Flamengo tem time, com esse time aí, tem tudo para vencer o Fluminense, mas é clássico, é jogo complicado. Não tem favorito. Na minha opinião, os dois não vêm bem. O Fluminense, por mais que tenha tido um melhor momento nesse ano, né? Agora, nessas últimas partidas, acredito eu que já são 4 jogos sem vencer. Então, nesse momento, chega os dois mal. O Flamengo também não está bem. Então, vai ser um clássico pegado. Acredito eu que até por conta do último jogo que teve expulsão de Felipe Melo. Então, vai ser um jogo pegado que o Flamengo não pode entrar na pilha caso os jogadores do Fluminense queiram bater ou então procurar confusão. Porque clássico sempre acontece confusão e pode ser que ali no calor do momento, algum jogador do Flamengo, principalmente Gabigol, que é bastante esquentado. O momento é colocar os pés no chão e ter calma na partida. Caso contrário, se o Flamengo entrar na pilha do Fluminense, pode ser que algum atleta seja expulso. Então, essa escalação para mim seria a ideal, sim. Por mais que eu não concorde com esse sistema de 3 zagueiros, mas vamos dar crédito a Sampaoli, ele está chegando agora, né? Ele está tentando organizar a equipe e procurar uma formação que beneficie todas as características dos jogadores. Então não podemos criticar porque é o início de trabalho. E a culpa de tudo isso é dos diretores, que não trouxeram um treinador capacitado logo no início da temporada. E agora Sampaoli está tentando
fazer com que esse time jogue logo no meio da temporada, que isso é impossível. Como é que um cara que sem tempo de treinar vai fazer um time jogar, né? Então ele está aos poucos tentando nas competições mudar a formação para ver se o time evolui ainda mais, porque tá tendo muita dificuldade o Flamengo, principalmente nos últimos jogos, jogando muito ruim, por mais que tenha vencido, mas são partidas horrorosas. Vamos torcer para que o Flamengo jogue que nem jogou no último jogo do Fluminense, né? Na Copa do Brasil. O Flamengo jogou muito bem aquela partida, do início ao fim, pressionando o Fluminense. Até porque, por mais que o Fluminense estaria com um jogador a menos, isso melhorou. O Flamengo foi mais para cima ainda, mas não conseguiu fazer o gol, infelizmente. Mas o primeiro tempo do Flamengo naquela ocasião foi muito bom. O Flamengo conseguiu anular as jogadas do Fluminense e a saída de bola. Pressionou no ataque. Penso eu que se o Flamengo jogar da mesma forma, tem mais chances de ganhar. Agora, se for jogar esperando o Fluminense, possa ser que se complique nessa partida. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam dessa escalação? Vocês concordam? Sim ou não? Participa aqui do nosso vídeo deixando seu palpite para este jogo e fale aqui sobre essa escalação. Você tiraria algum jogador? Participa aí do nosso vídeo. Lembrando, não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações, como também curtam nossos vídeos. Isso é bastante importante para o nosso crescimento.